Quarta-feira, 13 de agosto de 2025. Este é o dia que o Senhor fez para te abençoar. Meus amigos, mais uma vez eu estou aqui para compartilhar com vocês o pão da vida, o pão dos céus, a palavra de Deus. Eu queria compartilhar os Salmos de número 90 com todos vocês hoje e fazer aqui uma reflexão sobre a vida, sobre como você tem vivido. Você tem vivido preocupado com o dia de amanhã? Você tem vivido cansado, trabalhando exaustivamente no emprego e não é feliz? Você vive um relacionamento amoroso em que você tem sofrido dia após dia? Você está com problemas de saúde, problemas mentais, problemas emocionais, espirituais? Como está a sua vida? Como você está vivendo? Vamos aprender hoje como viver dias de felicidade, dias de alegria, dias de prosperidade. É o que eu tenho para compartilhar com todos vocês. Se você quer aprender um pouquinho da palavra, continue aqui comigo. E você que está no nosso canal aqui do YouTube e ainda não se inscreveu, inscreva-se, é gratuito. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, abençoe outras pessoas com a mensagem que produz a salvação. Vamos à Bíblia, meus amigos, vamos ler aqui os Salmos de número 90, versículo 12, que diz assim: Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Olha o que o salmista pede a Deus. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Quando se é muito jovem, não se pensa muito no futuro, na velhice. Geralmente, quando você tem 12, 15 anos, você quer fazer logo 18 anos de idade para ter uma certa independência, né? Como alguém diz, fazer aquilo que lhe der na telha sem prestar muita satisfação a outras pessoas, aos pais. Mais ou menos isso que os adolescentes eles pensam. E os anos vão passando, os dias vão passando, e muitas vezes as pessoas elas não valorizam o tempo que elas têm, a juventude, o dia a dia, né? A oportunidade que tem em estar no estudo, na escola, os primeiros anos de vida. As pessoas elas não valorizam muito, porque elas não pensam muito no final da vida. Elas estão empolgadas com a vida, com a adolescência, com o início da vida adulta, em namorar, em trabalhar, em conquistar o seu carro, a sua moto, as suas coisas. E as pessoas elas não pensam no dia da partida. Ninguém está muito assim interessado nisso. Mas quando você está lá no outro lado lá da história da vida dos seres humanos, que é a velhice, quando se tem 70, 80 anos, aí se valoriza quando se era jovem. Assim como uma pessoa quando está com pouco dinheiro, se você já passou por uma situação dessa, às vezes você tem uma conta para pagar, a conta é R$ 500 e você tem só R$ 400, R$ 100 que está faltando, e às vezes você mexendo numa gaveta, numa pasta, numa coisa lá, e de repente você acha ali um dinheiro que estava guardado, que você nem lembrava mais que tinha guardado, já fazia tempo. Ali às vezes você acha 150, R$ 200, como aquele dinheiro para você passou a ter valor. Porque você estava com pouco dinheiro, você tinha um dinheiro para pagar uma conta, ainda faltava um pedacinho. E aqueles R$ 200 vai suprir a necessidade de pagar aquela conta, ainda vai sobrar um pouco para você que estava com pouco dinheiro. Às vezes, vou exagerar até um pouquinho mais, às vezes uma moeda de R$ 1 faz uma grande diferença quando você vai pagar uma conta e você esqueceu o dinheiro em casa ou estava com pouco dinheiro mesmo. Você conta as moedinhas e você valoriza aquele R$ 1 que você achou, porque aquele R$ 1 vai fazer uma grande diferença. Você vai conseguir pagar uma conta. Quando se tem pouco dinheiro, se valoriza as moedinhas. Os poucos reais que tem, você dá valor. Mas quando você tem muito dinheiro, você não dá valor ao dinheiro que você tem. Quando você é muito jovem, você não valoriza muito os dias que você tem. Mas, quando você atinge uma certa idade, a velhice, a terceira idade, você vai passar a valorizar cada manhã que você acorda,
Você abre os olhos e você percebe que você está vivo. Eu já cheguei na fase dos 40 anos de idade. Tem um pouquinho mais que 40, 45. E antes, na minha juventude, eu não prestava atenção a coisas que hoje eu presto atenção. A valorizar coisas que hoje eu valorizo. Eu não via a vida com os olhos que eu vejo hoje. Eu passei a contar os meus dias com sabedoria, porque eu entendi que aos 45 anos de idade, o que mais que eu tenho de vida? Mais 40 anos? Vou chegar então aos 85, será que eu chego nessa idade? Se for a vontade de Deus, amém. Mas eu só tenho, se eu for viver até os 85 anos, só mais 40 anos. E os anos, eles passam muito rápido. Quando eu tinha 18 anos, eu não fazia essa reflexão do tempo. Eu tinha os meus propósitos, objetivos, sonhos, projetos, fantasias, ilusões, mas eu não pensava na idade, na velhice. Olha o que a Bíblia nos diz, vamos ler mais uma vez para você entender. Salmo 90, verso 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Quando você passa a contar os seus dias e entender que os seus dias serão poucos, mais 30, 40, 50 anos, você passa a refletir melhor na vida. Se você trabalha num emprego em que você não é valorizado, você entende que você tem valor e sai desse emprego para um outro melhor. Se você tem pessoas ao seu redor que não são pessoas que são assim influências boas, você não vai ficar perto dessas pessoas. Se você tem um relacionamento tóxico com alguém, você não vai ter mais esse relacionamento, porque você já entendeu que os seus dias são poucos e que você não pode perder tempo. Se você tem um problema de saúde, você vai tratar desse problema de saúde, porque você sabe que os seus dias são poucos. Se você tem qualquer questão emocional, você vai tratar de curá-la. Se você tem qualquer problema físico, você vai tratar de solucionar. Se você tem um sonho, você vai lutar por este sonho. Se você tem um projeto, você vai lutar por esse projeto. Eu, há 2 anos atrás, voltei a estudar, estou hoje cursando uma faculdade, já estou na metade do meu curso da minha faculdade, porque eu entendi que os dias, eles são curtos, o tempo está passando. E eu tenho que contar os meus dias com sabedoria para que eu alcance um coração sábio. Daqui a pouco eu me formo, daqui a pouco eu vou conseguir aí uma graduação, uma diplomação e conseguirei o meu sonhado diploma de jornalismo, que é um sonho que eu tenho há muitos anos. Mas há muitos anos eu fui meio que escondendo, guardando esse sonho, porque eu achava que não era hora, não tinha tempo, não tinha condições. Mas Deus abriu as portas. Meus amigos, peça a Deus para que Deus te ensine a contar os seus dias com sabedoria. Assim como, se você tiver pouco dinheiro, você vai valorizar o pouco dinheiro que você tem, e às vezes aquele 10, aqueles 50 reais que você acha que você encontra ali mexendo em alguma coisinha, você passa a dar valor, assim é a vida. Se você tem 20, 30, não importa a sua idade, conte os seus dias com sabedoria. Se você trabalha num lugar ruim, mude de emprego. Se você está tendo um relacionamento ruim, termine esse relacionamento. Se você está com um problema de saúde, cuide da sua saúde. Se você tem um problema mental, físico, emocional, você tem um sonho, lute para realizar o seu sonho, porque os dias, eles passam rápido. Salmo 90, versículo 12, é o versículo de hoje para você. Peça a Deus, assim como o salmista pediu, ensina-me a contar os meus dias, de maneira que eu alcance um coração que tenha sabedoria. Deixa eu ler mais uma vez para você com a tela aqui. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Você só terá sabedoria se você valorizar a cada dia. Valorize o hoje, valorize o agora, porque tudo que você tem é o hoje e é o agora. Um abraço aqui do seu amigo e até a nossa próxima mensagem.